Olá, meus queridos alunos do 7º ano, mais uma vez, professora Gorete, Geografia com vocês aqui. E ainda vamos continuar o que fizemos na aula passada, aquela ideia de retomada. Então, estamos retomando os conteúdos que estudamos ao longo do trimestre para que vocês relembrem, tirem dúvidas, revejam os conceitos e até aprofundem ali o aprendizado. Quem esqueceu alguma coisa vai ter oportunidade agora de relembrar, certo? Antes da gente falar do objetivo, bem rapidamente ali, os materiais em mãos aí, lápis, caderno, caneta, tudo certinho para registrar. Tanto as explicações quanto os exercícios, tudo isso é importante que vocês tenham lá no caderno para mostrar o acompanhamento das aulas que vocês estão fazendo. Segunda coisa, registro da frequência. Então, vocês entram no Classroom, aí lá no link número 1, vocês vão fazer atividade obrigatória. Esta atividade vocês vão enviar, fica registrada a presença de vocês. Outra coisa, fazer as outras atividades que são postadas lá no Class. Tanto as da CED quanto as que o professor de vocês posta, vocês devem realizar. Por quê? Porque aí é a sequência ali do trabalho, é acompanhar o rendimento de vocês. Como que o professor vai conseguir acompanhar? Através da realização de todas as atividades postadas, certo? Aquele aluno que está com dificuldade faz o quê? Entra em contato com a escola, pede lá o material impresso, realiza as atividades também e devolve devidamente identificado ali com o nome de vocês para que o professor possa corrigir e acompanhar vocês também. Tudo isso importante dito, vamos lá ao objetivo da aula. Continuando com a ideia de retomada de conteúdos do trimestre, então a gente vai continuar revisando conceitos, revisando ali o que nós estudamos, os temas e tudo mais, relembrando e exercitando tudo isso a partir das atividades e dos exercícios que a gente propõe na aula de hoje para vocês, certo? Então vamos nos organizar nesse sentido para que a aula seja bem produtiva. E aí, o que nós vamos retomar hoje? Aquela ideia de ocupação do Brasil. Então nós sabemos que tínhamos os povos nativos, os povos indígenas que já estavam aqui, eram diferentes grupos. Vimos o mapa da distribuição dos povos indígenas na chegada dos portugueses durante várias aulas nossas, eu até nem trouxe, mas vocês podem buscar lá depois para verificar. E aí mostrava ali para nós quais eram os principais grupos, né, étnicos indígenas que estavam no Brasil com a chegada dos colonizadores. A partir daí, quando chegam os colonizadores, a gente trabalha com a ideia de ocupação. Então, como o território brasileiro começa a ser ocupado a partir dessa nova característica, né? E aí é o que nós vamos trazer. Estudamos essa ocupação por regiões, então vamos relembrar por região. Por que eu trouxe a região Nordeste ali primeiro? Porque ela foi a primeira a ser ocupada no Brasil. Foi nela que chegaram os primeiros colonizadores. Então, o que nós vamos ter ali? Justamente essa ideia de primeira área de povoamento. Na região litorânea do Nordeste é que foi a chegada dos portugueses e ali eles ocuparam e começaram a desenvolver as primeiras atividades de exploração, principalmente dos recursos naturais, né? Que tipo de atividade? Além da retirada do pau-brasil, nós temos ali o cultivo da cana-de-açúcar nesta região litorânea, que é chamada de Zona da Mata. Daí, durante que período que aconteceu isso? Durante um longo período nós tivemos as atividades econômicas sendo desenvolvidas no Nordeste. O Nordeste foi a região mais rica e que concentrou a maior quantidade de atividades econômicas durante um longo período aí no início da ocupação do Brasil, né? A exploração dessas riquezas, a exportação desses recursos que eram explorados no Brasil, que eram enviados para a metrópole na Europa, né? Então não era uma riqueza que era para a própria área onde estava sendo explorado, no caso o Brasil, mas era para enviar para outras partes do mundo, né? E aí, a partir de tudo isso aqui, em 1548, nós vamos ter ali o surgimento de Salvador, como um dos primeiros povoados do Brasil a partir dessa ocupação. Durante esse período de exploração ali, de ocupação da região Nordeste, exploração dos recursos, não só os portugueses desenvolveram ali expedições, vamos dizer assim, pela região para ocupar, tomar posse das riquezas. Outros grupos da Europa que também viajavam e também queriam tomar posse de terra, tiveram um papel de ocupação ali no Nordeste e eu trouxe para vocês
Os franceses que exploraram terras que hoje são quem ali? Parte do Sergipe, Paraíba, Alagoas, né? Desde os primeiros anos ali de chegada dos portugueses, da expedição de Pedro Álvares Cabral, os franceses também, inclusive algumas referências nas construções e tudo mais, fazem uma relação com essa ocupação francesa em um determinado período ali, que depois foram derrotados, vamos dizer assim, pelos portugueses, né? Em 1612, eles invadem o Maranhão e fundam São Luís, mas são vencidos ali por volta de 1615. Então, essa influência francesa, né? Tivemos também os holandeses que influenciaram na ocupação inicial ali da região Nordeste. Então, falamos sobre eles, né? Se a gente for pensar quem ocupou, foram os portugueses inicialmente, depois tivemos essas incursões, essas expedições dos franceses e dos holandeses também, fundando ali algumas partes, né, ocupando, no caso dos holandeses, Salvador foi uma área ocupada por eles, e aí depois eles são derrotados pelos portugueses, e Pernambuco também ali teve ocupação holandesa, certo? Então é importante a gente relembrar esses fatores históricos ali e geográficos, né, porque é da ocupação do espaço geográfico brasileiro. E aí, o que mudou? O que fez com que essa forma de ocupação do Brasil pela região Nordeste mudasse? Que influências que nós tivemos ali? A estrutura fundiária, ou seja, poucos tendo grandes extensões de terra e a maioria com pouca ou nenhuma quantidade de terra ali para ocupar e desenvolver atividades. Então, por isso a gente chama estrutura fundiária, tem a ver com quem ocupa a terra, quem era dono da terra naquele momento. As condições naturais, que a gente sabe que em algumas partes do Nordeste nós temos a questão da seca. A exploração de borracha na Amazônia faz com que as pessoas saiam do Nordeste, lembram lá dos movimentos migratórios, e vão para a região amazônica, lá onde tinha a exploração do látex para a produção da borracha. E o deslocamento também para grandes centros urbanos do Sudeste, para trabalhar na indústria. Para o Centro-Oeste, principalmente na construção de Brasília. Então, são fatores que fazem com que as pessoas saiam do Nordeste. E a economia começa a mudar suas características, né? Passa a ser mais voltada para o Sudeste, depois a gente vai ver lá a mineração e outros fatores, e tudo isso vai influenciando nessas mudanças na forma de ocupação do Nordeste. Quando eu penso ali na região Norte, como aconteceu a ocupação da região Norte? Começou com povoamento no litoral também. Em 1616, a gente tem a fundação ali de um dos primeiros vilarejos, né, que depois vai dar origem à cidade de Belém do Pará. Então, esse primeiro vilarejo ali no litoral é que dá início à ocupação portuguesa. Lembra que a gente falou que tiveram lá as expedições espanholas também, que percorreram os rios, né? Mas o que caracterizou essa ocupação ali foram estas informações que nós vimos ali, e aí a imagem remete para nós essa ideia do vilarejo ali em 1616. Tá? Outra questão que influenciou nessa ocupação da região norte ao longo da história são as migrações. Então, movimentos ali. Quais nós vamos ter? Os que estão ali em flechas azuis indicam o quê? Migração do centro-sul para o centro-oeste e para a Amazônia, para atividades de agropecuária. Então, algumas partes da região norte, ali da região amazônica, são influenciadas ali, ocupadas para desenvolvimento da atividade agropecuária. O que está em verde, algumas flechinhas aqui em verde, que nós vamos ter também, do centro-oeste também em direção à Amazônia, para a agropecuária, mas agora para mais uma atividade que é a mineração. Então, eu vejo que as atividades econômicas vão fazer com que as pessoas se desloquem também. E as flechas em laranja ali que nós vamos ter do Nordeste para a região amazônica para desenvolver que tipo de atividade? No ciclo da borracha, pecuária e garimpo. Então, nós vamos ter ali para o ciclo da borracha, pecuária ali na região de Rondônia e para as atividades de garimpo ali na região do Pará. Tá? Pessoas que saíram do Nordeste e foram, então, ocupar ali a região norte, certo? Como que aconteceu essa ocupação da região norte? Ela acontece ao longo dos rios, porque a principal forma de deslocamento, a mais fácil de deslocamento na região norte, ainda é a utilização dos rios. Daí a importância deles e a ocupação aconteceu. Muitas cidades iniciam e se desenvolvem nas margens ali dos grandes rios da região, certo?
Então, fiz uma recapitulação ali e depois nós vamos ter projetos do governo desenvolvidos a partir ali de 1960 que vão incentivar as pessoas a se deslocarem para a região norte, a ocuparem a região, recebem alguns incentivos, né, para ocuparem a região, né? O governo mesmo cria projetos que incentivam as pessoas a migrarem para ocupar a região norte, né? E aí, o que nós vamos ter ali quando eu penso nessa distribuição, nessa concentração da população? Ao longo das margens dos rios, grandes cidades ali, que eu citei para vocês, Belém, Manaus, elas estão relacionadas com essa característica de ocupação ali, inicialmente, nas margens dos grandes rios. Como é que eu chamo essa população que ocupa as margens dos rios? É a população ribeirinha. Então, ela tem uma relação ali de utilização daquele espaço ali na proximidade com os rios. As suas casas, o seu modo de viver está relacionado a essa característica, certo? Exercício 1 ali para vocês pensarem um pouquinho nessa questão da ocupação do norte e do nordeste. Então, algumas frases vocês vão ter que dizer se refere ao norte ou ao nordeste. Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício. Vocês tinham que completar as frases, as afirmações relacionadas a quais regiões elas eram a partir do que a gente viu. Então, a letra A ali, presença de holandeses e franceses no processo de ocupação, foi em qual região? Norte ou Nordeste? E aí assim sucessivamente. Concentração de população nas margens dos rios, em qual região? Fundação do primeiro vilarejo em 1616. Condições naturais da região que provocaram a saída de muitas pessoas e a extração do látex que atraiu muitos nordestinos. Então, o que nós vamos ter de respostas ali? Qual é a sequência certa? Letra A, trata-se do Nordeste, letra B do Norte, letra C, Norte, letra D, Nordeste e letra E, Norte também, as afirmativas ali referentes a cada uma das duas regiões. Ainda pensando na ideia de ocupação e esse estudo que nós fizemos por região, vamos verificar ali agora a região Centro-Oeste. Teve influência essa ocupação inicial lá, a gente pode pegar o Tratado de Madrid de 1750, feito entre Portugal e Espanha, né? Para definir as fronteiras ali e tudo mais. Mas Portugal ultrapassou o seu limite, não respeitou ali o Tratado de Madrid, né? Mesmo já tendo ganhado mais terras a partir do tratado, e justificou esse avanço que estava sendo atacado por povos indígenas, que os portugueses eram atacados por indígenas, então eles tinham que avançar ali no sentido de defesa, né? A partir daí surgem lá as cidades de Vila Maria e Albuquerque, que representam hoje Cáceres e Corumbá. Então, bem aqui no extremo oeste são as primeiras ocupações ali, até destaquei para vocês, certo? Fundadas em 1778, um pouquinho logo após ali o Tratado de Madrid. E aí o que nós vamos ter ali para entender as ocupações do Centro-Oeste, né? As expedições dos bandeirantes que saem de São Paulo em direção ao interior do Brasil para capturar indígenas e para explorar as riquezas, eles acabam ali dando origem, né, a núcleos urbanos, ocupando as áreas do interior, e tudo isso faz com que a gente tenha a ocupação do Centro-Oeste acontecendo a partir dessas atividades, principalmente ali das bandeiras, né? Para diminuir o isolamento do Centro-Oeste, foram feitas também expedições oficiais nos séculos 19 e 20. Até esse período aqui a gente ainda tinha o Centro-Oeste como uma região vazia, né, de ocupação e de população. E a partir dessas expedições ali organizadas pelo próprio governo, acontece então ali a ocupação da região, certo? Por quê? Porque aí tem cidades que surgem, estradas que são abertas, tudo isso vai fazendo a integração. Ali, as migrações, então, que nós vamos ter do sul em direção ao Centro-Oeste, do Nordeste nós também vamos ter em direção ao Centro-Oeste, em quantidade menor ali, mas também aconteceu, do Sudeste para o Centro-Oeste, então, migrações que também influenciaram na ocupação do Centro-Oeste. Então, a ideia é justamente, claro que aqui nós vamos ter as outras movimentações de população no Brasil, mas eu destaquei aqui para a gente pensar e olhar, ó, do sul
do Sudeste e do Nordeste, nós vamos ter movimentação de população ali para o Centro-Oeste, né? Outro fator importantíssimo que nós estudamos foi a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, projetada, construída. A ideia inicial era para 500 mil habitantes, depois isso muda, né? A quantidade de população aumenta muito, mas para transferir a capital para lá. E isso acaba atraindo muitas pessoas para o Centro-Oeste ali, a partir da construção de Brasília, certo? E aí nós vamos ter outras áreas ali, como a colônia de Dourados, ao sul do Campo Grande, a colônia de Goiás, ao norte de Goiânia, que são outros núcleos urbanos ali, a partir de atividades econômicas que vão dando origem a essa ideia de ocupação da região Centro-Oeste, que foi mais tarde do que outras regiões do Brasil. Exercício ali para vocês responderem agora, tem duas perguntinhas ali do exercício 2, a letra A e a letra B, que vocês vão responder sobre esta parte que nós vimos e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção dos exercícios que eu deixei para vocês ali então. Letra A, característica semelhante entre o surgimento de Brasília e Goiânia. Quando nós estudamos ao longo das nossas aulas, nós falamos como surgiu Brasília, como surgiu Goiânia, qual é a característica que as torna semelhantes ali, vocês deveriam explicar. E letra B, estabelecer ao menos uma diferença ali entre a ocupação do Nordeste e do Centro-Oeste. Então vamos às respostas. A primeira lá, as duas foram planejadas para incentivar a ocupação do Centro-Oeste. Ambas foram projetadas para um número de população, mas que mais tarde isso se modificou e aumentou muito a quantidade de população que ocupa essas áreas hoje, né? Então são características semelhantes das duas cidades ali. E se eu comparar a ocupação do Nordeste com o Centro-Oeste, o que eu vou ter? O Nordeste foi a primeira a ser ocupada, tendo um vasto litoral ali onde chegaram os colonizadores, né? Apresenta uma grande concentração de população, entre outros fatores. Claro que não é só esse, mas a maneira com que o Brasil foi ocupado se reflete na ocupação ainda hoje. E aí nós vamos ter maior concentração de população no Nordeste. O Centro-Oeste foi ocupado mais tarde e esse fator faz com que a distribuição da população aqui seja menor e seja diferente da região Nordeste, certo? E aí vamos pensar ali nos movimentos que influenciaram agora a ocupação da região Sul. Então, como aconteceu a ocupação da região Sul? Nós temos dois movimentos importantes ali. As missões jesuíticas, elas também aconteceram na ocupação da região Norte. Mas quando a gente estuda a ocupação da região Sul, isso aparece de forma muito significativa. Então, influenciaram significativamente a maneira com que a região Sul foi inicialmente ocupada. E outro foi a imigração europeia. Então, são dois fatores bem importantes que a gente tem que saber. Quando eu trato a ocupação da região Sul, eu tenho sempre que lembrar das missões jesuíticas e também da imigração europeia, que são fatores essenciais para a gente entender outras características da região Sul. Daí eu trouxe ali duas imagens que ilustram bem para a gente esses fatores, né? As ruínas ali de São Miguel e também uma imagem que remete ali à chegada de muitos imigrantes no Brasil e na região Sul. Outro fator importante quando eu penso em ocupação e até integração da região Sul com outras regiões do Brasil é quando a gente fala do tropeirismo. O que foi o tropeirismo? Foi um ciclo econômico, uma atividade econômica, né? Que era o transporte das mulas desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, onde elas eram vendidas, comercializadas. Claro que daí não trazia só os muares, né? Mas traziam produtos, traziam uma série de coisas, inclusive os hábitos, costumes, a cultura em geral. E aí nós temos ali vários caminhos traçados ao longo da região, né, que vão desenhar ali o surgimento de muitas cidades ao longo desses caminhos, que era onde os tropeiros faziam as paradas para descanso, e aí ali começam a surgir então os primeiros núcleos urbanos influenciados pelo ciclo do tropeirismo, que foi essa atividade econômica bem importante para o Brasil e principalmente para a ocupação ali da região Sul, certo? E aí, quando eu penso no Sudeste, então vimos lá os fatores de ocupação da região Sul e o Sudeste, como que aconteceu? Primeiro ali nós vamos ter São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi o primeiro núcleo urbano, certo? Então,
a imagem remete ali para nós essa ideia de ocupação sempre pelo litoral, principalmente no Nordeste, no Norte, que a gente já viu, e no Sudeste a gente tem essa característica, né? Instalado pelos portugueses no Brasil Colônia, fundada em 1532. Então, foi pouco tempo depois da chegada dos portugueses no Nordeste, a gente vai ter aqui também a chegada na região Sudeste e o surgimento ali de São Vicente, certo? Na região do litoral de São Paulo. Exercício ali, para dar uma respiradinha, pensar um pouquinho nessa parte que a gente viu, exercício 3, então, os fatores históricos do processo de ocupação do Sul e do Sudeste. Encontramos um que teve um papel importante na integração dessas duas regiões. Qual é ele? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos ali com o exercício que ficou para vocês resolverem, agora vamos à correção. Então, qual foi o fator histórico ali de influência na ocupação, tanto do Sul quanto do Sudeste, que promoveu a integração dessas duas regiões? Do que nós estamos falando? Do tropeirismo, que foi um ciclo econômico que desenvolveu e que interligou e deu origem às cidades, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, integrou essas duas regiões. Elas se combinavam, vamos dizer assim, nas atividades econômicas desenvolvidas no período do tropeirismo, certo? E aí ainda, considerando a ocupação do Sudeste, ali, os motivos, né, que impulsionaram a ocupação do Sudeste. Então, aconteceu a decadência de algumas atividades no Nordeste, a transferência de algumas características para o Sudeste, e aí nós vamos ter, então, como motivos que impulsionaram a decadência da economia do açúcar no Nordeste, que foi primeiro, né? A descoberta de pedras preciosas ali na região, no estado de Minas Gerais, e aí você tem a atração populacional para essas áreas, a mudança do centro político de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, são fatores importantes que fazem com que o Sudeste ganhe notoriedade ali, que ganhe população, as pessoas se desloquem para o Sudeste para ocupar essas áreas. E aí, depois que o litoral já tem uma ocupação mais significativa, eles sobem a serra e começa a ocupação ali mais do interior, né? Os jesuítas ali vão subir e vão erguer um barracão para a catequização dos índios, que é o Colégio de São Paulo, que a imagem mostra para nós e nós falamos isso ao longo das nossas aulas, né? O que vai dar origem a esse momento histórico aqui de ocupação? Vai dar origem à cidade de São Paulo e, consequentemente, o avanço da ocupação ali para o interior da região Sudeste, certo? E o que promoveu aí, estendeu essa ocupação? A atividade mineradora, que vai dar origem ali ao longo da Estrada Real, que foi aberta para ser feita essa exploração e ser levada, todo esse minério, esses minerais explorados serem levados para os portos, para serem exportados. Então, ali nós vamos ter o surgimento de cidades ao longo desse caminho, né? No período da atividade de mineração. O surgimento ali da Vila de São Paulo, que vai ser um lugar de onde vão sair as expedições dos bandeirantes para o interior, né, para ocupar outras áreas. O cultivo do café, que acontece primeiro no Rio de Janeiro, depois ele se estende para São Paulo, para todo o interior da região, e inclusive para regiões vizinhas, como o Sul, que no nosso caso aqui do Paraná, né, a parte norte do nosso estado, e também no Sudeste, Mato Grosso do Sul. Agora vamos para a parte de dados da população, então retomar um pouquinho também ali e pensar na distribuição da população brasileira. Então o que nós temos ali? Um mapa que mostra para nós como está distribuída, qual é a densidade demográfica, né? O tamanho do Brasil, que é a área dele, e como a população está distribuída ali. Então o que nós vamos ter? Pelas cores apenas nós já conseguimos identificar. A parte que tem maior concentração de população é a região mais litorânea, mais costeira, né? Então, esta parte aqui. O interior, nós vamos ter alguns pontos mais ocupados, que são justamente as capitais, mas outras áreas com vazios demográficos. O que faz com que existam esses vazios? A presença da floresta amazônica e as atividades de agricultura ou agropecuária, certo? Aí, quando eu penso em cada uma das regiões, o que nós vamos ter ali? A região Sudeste, os estados que formam a região, a sua extensão territorial, é a região mais populosa e povoada do Brasil,
tem um número elevado ali de habitantes, né? E a sua densidade demográfica também ali de 87 habitantes por quilômetro quadrado. Ela não é uma região tão grande em extensão, por isso, e por ter uma população absoluta grande, né, elevada em comparação a outras regiões, ela vai ter uma densidade elevada ali. Aí eu trouxe, depois vocês podem olhar mais detalhadamente a distribuição por estados ali do Sudeste. Região Nordeste, então os estados que formam a região, a sua extensão territorial ali, o seu tamanho, né, é a terceira maior em tamanho, a região Nordeste. Representa ali 18,2%. Qual é a densidade demográfica? Então eu tenho ali a população, eu tenho a área, como resultado eu vou ter ali em torno de 36 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica, ou seja, o quanto está concentrada a população na região Nordeste. Região Sul é a terceira mais populosa, ou seja, que tem mais população, né? Tem ali, segundo o IBGE, quase 30 milhões de habitantes e tem uma densidade demográfica de 49,9 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Distribuídos desta forma ali nos 3 estados. Então, é significativo ali. É uma região pequena, é a menor, né? Por isso, nós vamos ter ali também uma densidade demográfica mais elevada, certo? Por causa do tamanho. A região Norte é a mais extensa em termos de tamanho, né? Em termos de área, é a mais extensa. E aí nós vamos ter ali uma população que, comparado com a extensão, ela vai ser pequena, né? A população da região Norte ali, que nós temos os números ali para depois vocês darem mais uma olhadinha. A densidade demográfica, então se ela é grande em extensão e não tem uma população tão elevada, eu vou ter uma densidade demográfica baixa ali comparado com outras regiões de 4,1 habitantes. E a região Centro-Oeste, está lá a área da região, né? Quantidade de população e a densidade demográfica, que é o nosso foco agora, 9,7 habitantes. Então, não é tão alta comparado com o Sudeste, que é de 87, mas também não é a que tem menos, porque a que tem menos, a menor densidade demográfica é a região Norte, né? Então, temos a informação ali. Exercício. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista relacionando as regiões do Brasil em ordem decrescente, ou seja, da que tem mais para que tem menos, ou que apresenta o maior número para o menor número. Em relação ao quê? População absoluta, densidade demográfica e extensão territorial. Qual a que tem a maior população absoluta e depois a segunda maior e assim sucessivamente. Depois das outras informações, a mesma coisa. Qual tem a maior extensão territorial, qual tem a maior densidade demográfica, e daí a segunda maior, a terceira, a quarta, a quinta, nesta ordem, tá? E depois você vai comparar e explicar por que há essa diferença de dados apresentados ali na tua pesquisa da questão da 4. Então, na 5 você usa a tua resposta da 4. Voltamos em seguida com a correção. Voltamos ali com o exercício 4 e 5, que na verdade se relacionam, e aí vocês tinham que fazer ali o levantamento das informações para depois, na questão 5, poder explicar, né? Então, o que a gente tinha que fazer ali? A lista de população absoluta, densidade demográfica e extensão territorial das regiões do Brasil, da maior para a menor, da que tem mais para a que tem menos, e depois estabelecer as comparações ali entre as informações. Então, vamos lá. Quando eu penso em população absoluta, eu vou ter lá a região Sudeste como a mais populosa, depois Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Então, esta é a ordem, da que tem mais população para a que tem menos população absoluta. Aí, densidade demográfica, eu vou ter lá, que tem a maior densidade demográfica, Sudeste, depois o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. É a mesma ordem ali de cima? Não, é diferente, porque quando eu penso em densidade demográfica, eu tenho que considerar a extensão territorial, a área, e aí é justamente o próximo item ali. Quem tem a maior extensão territorial das regiões? Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Então, nesta ordem aqui. E aí, compare e explique por que há diferenças de dados, dos dados levantados ali. As regiões com maior área podem apresentar menor densidade. Então, as regiões que são grandes em área, mesmo que ela tenha uma população significativa, ela vai apresentar uma densidade menor.
Nem sempre a região com maior população absoluta vai ter a maior densidade. Se ela for grande em área também, ela pode ter uma densidade menor. Então, tinha que pensar um pouquinho ali e estabelecer a relação. Certo, pessoal? Então, hoje vimos um pouco mais dessa questão dos dados, revisamos os dados da população do Brasil e de como ele foi ocupado. Espero ter contribuído com vocês. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.